e sim como empresárias. Porque por mais que sejamos prestadora de serviços, a gente não pode só ficar na interação com o cliente. Uma empresa, ela tem diversas áreas e todas elas precisam rodar para que as vendas aconteçam, para que a gestão aconteça e que você sim possa fazer o seu papel de prestadora de serviço e entregar o seu melhor, que isso é a parte principal. Mas se a gente não se preocupar com a parte de vendas, tanto de aquisição de clientes, quanto a reunião ali, a conversão do cliente, fica mais difícil para a sua empresa sobreviver, ou ela vai ter altos e baixos durante o percurso todo, e que isso desestabiliza qualquer pessoa, certo? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai combinar é que a partir de agora, cada uma, se vocês não se enxergavam dessa forma, eu gostaria muito que vocês passassem a se enxergar como funcionárias ou prestadoras de uma mesma empresa, tá? A sua empresa, ela tem vários setores: o marketing, o comercial, o operacional e o produto, tá? E dentro dessas 4 áreas tem financeiro, tem o desenvolvimento da campanha. Então, nós temos que nos preocupar com todas essas 4 funções. O operacional é onde você está entregando para os clientes. O operacional é a hora que a gente é a prestadora de serviço, que a gente está entregando para o seu cliente. O marketing é quando você está trabalhando na sua aquisição de clientes. Tem tanto a parte de conteúdo, quanto tráfego, outras estratégias, tá? Aqui nessa aula eu não vou me aprofundar muito nessa parte de aquisição, mas o marketing trabalha com isso, mas tem outras formas de aquisição também, que não somente o marketing. O comercial são as ações que você está fazendo para que você tenha venda com previsibilidade, tá? E o produto o que eu preciso colocar a mais no meu produto, que foi o que eu falei para vocês hoje. Hoje eu quero uma reunião menor, para eu ter bastante interação com vocês, para eu entender quais são as maiores necessidades, porque isso me traz riqueza, me traz uma inteligência para colocar dentro da minha mentoria, para que eu consiga, para as minhas clientes, que elas tenham, sejam calçadas para todas as possibilidades, tá bom? Então, o primeiro passo é isso, você se enxergar como empresa. Qual que é o casamento perfeito de uma empresa? Um marketing tão bom que ele demita o comercial. O que é isso? O marketing gera desejo. Que ele gere tanto desejo que as pessoas já me procuram para comprar e que o comercial demita o marketing. Ou seja, que eu consiga gerar tanto desejo na minha reunião que eu não preciso do marketing, eu consigo converter público frio. Porque a gente não pode depender só do público quente. Hoje em dia ainda, né, eu acompanho muito o Ícaro de Carvalho, acredito que vocês também já conheçam, ele mesmo pontuou esses dias que é muito difícil a pessoa crescer para 100 mil, 200 mil seguidores, para ter aquela demanda reprimida somente com orgânico. Hoje, muita gente já está usando o tráfego pago, mesmo que seja turbinar. Então, o seu conteúdo gratuito vai brigar com essas pessoas que estão pagando. E lógico que o Meta vai dar atenção para quem está pagando. Claro que se o conteúdo é bom, ele vai performar sozinho. Se você colocar dinheiro, ele vai performar muito mais. Agora, se o conteúdo é ruim, não adianta, não tem dinheiro que faça você performar, tá? Eu queria começar só com essa parte, para que hoje eu vou falar muito de um ponto muito específico da venda, que é o contorno de objeções, que ali muitas coisas deixam de ser vendidas por simplesmente vocês não conseguirem contornar essas objeções. Mas todas as etapas, tanto do marketing quanto da call, elas são importantes para que a gente já vá quebrando algumas objeções, tá? E que essa pessoa chegue muito mais confiante para comprar da gente e não deem não deem objeções que não sejam reais, tá? E sim a verdade, porque com a verdade a gente consegue contornar o fato, né? Mas vamos lá. Eu vou começar me apresentando rapidamente, tá? Não sei se todo mundo já me conhece.
Então, sou estrategista e consultora de vendas, já tenho mais de 20 anos na área comercial, já vendi ônibus, carro, consórcio, de tudo um pouco, né? Trabalhei muitos anos na BV Financeira, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma empresa de financiamentos. E lá eu trabalhava na parte de negociação. Tem a loja, tem o cliente da loja, que no caso são vocês que vão comprar o carro, e tem o banco, onde eu negociava o crédito com o banco e negociava com a loja para que esse cliente tivesse as melhores condições. Então, muitas vezes uma ficha era recusada, eu pegava todos os documentos e negociava através deles na mesa para que liberasse mais crédito. Ou seja, o meu papel era negociar com os dois lados para que o cliente final saísse com a melhor condição, tá? Então, eu falo que não é só na área comercial, e sim em negociações, tá? Dentro da BV Financeira, eu ganhei pelo menos 5 prêmios de vendas, entre eles 2 viagens internacionais por desempenho, tá? E durante minha jornada no digital, eu já transformei aí mais de 100 empresas. Estou passando um pouquinho sobre mim para vocês entenderem quem é essa pessoa que está falando e por que eu estou falando, com base em quê, tá? Então, eu tenho bastante experiência nessa área que eu estou falando com vocês. Bom, aqui foi a minha jornada, né, na BV Financeira, que foi uma festa. Eu comecei a negociar com 11 anos, quando os meus pais, a minha mãe, na verdade, os meus pais são separados, a minha mãe resolveu me colocar numa escola particular, só que ela não tinha gestão financeira dentro da empresa dela e nem dentro de casa, e ela não conseguia pagar aquilo todos os meses. Então, ela só pagava a cada 3 meses, quando eu tinha que pegar o material, porque sem material eu não conseguia estudar. Então, eu com 11 anos, ia a cada 3 meses na mesa da diretora e depois na tesouraria para negociar com essas pessoas o desconto que eu conseguiria nas multas e nos juros pelo atraso. Isso mudou muito o meu caráter, porque desde então eu já comecei a observar pessoas, como que as pessoas reagem da forma como a gente fala, da forma como a gente se comporta, né? Então, a venda é muito sobre pessoas, muito mais sobre pessoas do que técnica. É muito mais a técnica ela vem, mas você tem que ter uma observação. Eu falo que se você está começando, começo da reunião, você está pensando em vender, provavelmente você vai perder essa venda, tá? Primeiro momento é de conexão, mas eu já vou chegar aí. Então, foi o que eu falei, né? Já trabalhei com venda de automóveis, ônibus, micro-ônibus. Trabalhei 6 anos na BV Financeira. Durante esse período, eu ajudei a empresa a faturar cerca de 50 milhões de reais. E os prêmios de vendas foram uma viagem para a Disney, uma para o Canadá e 2 cruzeiros no Brasil. Fora shows, bolsas, essas quinquilharias que eles davam todos os meses por meta de venda de seguro, né? Então, tinha seguro de vida ali também que eu vendia, cartão de crédito, tudo junto com o financiamento, e que hoje, inclusive, é proibido, né? Não sei se ainda fazem, mas é a famosa venda casada. Eu comecei aqui no digital, depois de eu sair da BV, eu tive um burnout muito sério, e eu fiquei um tempo afastada. Quando eu resolvi voltar, ele tinha jurado para mim que nunca mais eu trabalharia numa empresa privada. Então, eu prestei um concurso público, passei, só que quando fui chamada, eu abri mão, porque eu não separei as fotos. Mas o dia que eu fui chamada, eu estava no resort, 5 estrelas, de frente com uma piscina, e era para um concurso público da Caixa Federal. Eu fiquei olhando e falei, gente, quando que eu vou conseguir voltar aqui com esse salário? E por isso eu resolvi abrir mão, voltei para a minha área empreendedora. Os meus pais são do comércio, então eu cresci com isso, sempre observando muito. E falei, não, eu vou vir para o digital. Só que na minha cabeça, como eu vendia desde muito nova, todo mundo sabia vender. Então, quem que ia parar para ouvir sobre vendas, se é uma coisa tão normal, né? E aí eu fui estudar social media, foi então que começou a minha jornada com o marketing. E era assim, gente, era esse tipo de post, tá? Era esse tipo de foto, posicionamento zero, e era assim que eu falava sobre o meu produto. Eu comecei como social media cobrando R$ 150 no mês, tá? Por que eu gosto de mostrar esse começo?
Porque todo mundo começa de algum lugar. As pessoas que vocês mais admiram começaram de algum lugar também. E vocês, não sei hoje onde vocês estão dentro da jornada de vocês, muitas vezes você pode falar, nossa, mas comigo é mais difícil porque isso. Mas todo mundo passou por isso, né? Ah, obrigada, Ellen. E é muito importante vocês olharem para a trajetória de vocês e respeitarem isso, né? Inclusive, eu trabalho muito com a parte de mentalidade, mindset de vendas dentro da mentoria, e eu passo um exercício de visualização que é você respeitando o seu processo e tendo em vista onde você quer chegar. Porque quando você entende quem você é, você consegue cobrar o valor certo e justo, e você valoriza, você não tem medo de vender o seu produto, a sua mentoria, o seu serviço, porque você consegue entender exatamente a transformação que faz na vida do outro e tudo que você passou para saber o que você sabe hoje. Mas isso também é assunto para uma outra aula. Eu só quis trazer um pouquinho para vocês desse meu início, tá? Foi então que, isso foi em fevereiro, eu resolvi dar a minha primeira consultoria, que era de vendas pelo Instagram, né? Narrativas no Instagram, e foi para a Áudria. A Áudria, ela era uma pessoa de design, ela fazia design, identidade visual, e esse foi o meu primeiro feedback. Nunca pensei que seria tão fácil ofertar de uma forma leve, sem precisar trabalhar uma antecipação desgastante. Nunca tive direcionamento tão certeiro e objetivo. E consegui bater o meu maior faturamento no mês sem me matar de trabalhar. Aqui eu ainda falava de estratégias de vendas, não das vendas. Conforme eu fui dando essas consultorias, as minhas clientes voltaram falando que era muito legal o que eu fazia, mas o que mais ajudava era como eu ensinava elas a venderem. E aí que me deu o estalo de que não, as pessoas não sabem, não nasceram sabendo vender. Elas vendem muito, vão informando as coisas. A maioria das pessoas tem medo de vender, porque elas cresceram ouvindo que vendedor é chato, que vendedor tem lábia, que vendedor quer te enfiar alguma coisa. Então, independente aqui de qual mentoria que vocês vendem, de qual serviço que vocês prestam, muitas de vocês podem ter passado por isso. Não, eu quero fazer psicologia porque eu não preciso vender. Você sai da faculdade achando que você não tem que vender. Se você faz direito, então é pior, você nem pode vender, porque você não pode falar determinadas coisas, você não pode passar preço, você tem que tomar muito cuidado com o marketing. Então, vocês saem da faculdade meio que achando que vender é errado, reforça toda aquela crença que vocês cresceram, tá? Foi então que eu comecei a direcionar as minhas mentorias para vendas. E assim, ó, eu recebi alguns feedbacks. Eu só estou passando rapidamente para vocês entenderem a minha trajetória, tá? Então, ó, quando eu comecei a falar de vendas, a Daiane, ela mora na Europa, ela mora em Portugal. Então, ela conseguiu vender porque ela tinha dificuldade, que ela vendia para o Brasil, só que a moeda desvalorizava muito lá. Foi então que ela começou a vender em euros. E aqui, ó, se não bastasse vender em euros, hoje eu vendi mais R$ 1.500 no fim do dia. E no dia seguinte ela me mandou: o que você está fazendo comigo, mulher? Eu entro numa reunião tão segura, de ontem para cá, 4 reuniões, 4 vendas em reais em euros. Eu fico muito admirada com a trajetória das minhas clientes. Aqui são outros depoimentos também, né? Ó, já vou fechar a terceira. Quem vendeu mais uma consultoria de 5 mil? Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que o que eu vou trazer tem base. Eu não tirei da minha cabeça e, assim, é muita coisa, assim, né? Eu tirei de todos esses anos de experiência, mas que já foi comprovado por outras pessoas também, tá? Agora vamos ao assunto. Quais são as principais objeções? Eu fiz uma enquete dentro do grupo e hoje eu fiz de novo dentro dos meus stories. E aí, além dessas duas, teve mais essa daqui. É caro para mim. Vocês já ouviram uma dessas 3 objeções? Eu gostei, mas só consigo entrar no próximo mês. Eu gostei, mas preciso pensar. E é caro para mim?
Legal. E quando a pessoa falou isso, você lembra o que você respondeu? Muitas vezes você acaba desligando ali sem saber o que falar para essa pessoa. Mas tem alguma outra, gente, que vocês costumam ouvir que não são aquelas três? Eu, quando sentir que é o momento, só entrei em contato. Algumas quebrei, outras não. Falo isso. Quando você simplesmente fala para ela, quando você sentir que é o momento, você volta a falar. Preciso falar com meu marido, não tenho tempo agora, também são uma das campeãs. Vamos lá. Primeira coisa, por que que elas usam sempre essas mesmas desculpas, tá? Porque a primeira objeção, ela não é real, tá? Vou pensar e depois te dou um retorno. E aquele retorno que nunca vem, né? Por que que essas objeções aparecem? Em primeiro lugar, por dois motivos. Ou elas não enxergam valor no que está sendo proposto, ou elas não se enxergam capazes de implementar e ter o resultado. Essa segunda, vocês já tinham ouvido falar? Porque muita gente fala, porque você não está mostrando valor. Mas e por não se enxergar sendo capaz de implementar? Vocês já sabiam dessas? Isso tudo, gente, tem a ver com medo, tá? Com medo da pessoa, porque ela vai gastar e ela tem medo de se decepcionar, tá? Ou ela não viu o valor no que está sendo proposto, tipo, nossa, mas será que vale? Será que eu preciso disso? E outra, nossa, é muito legal. Porque se você não se acha capaz de implementar, você vai achar o máximo. Só que você fala, mas para mim, eu acho que eu não consigo. Aquela pessoa consegue, a gente muitas vezes faz isso, né? É fácil para aquela pessoa. É fácil para o Ícaro de Carvalho. Hoje ele já tem 500 mil seguidores. A Lara Nesteruk repostou ele. A gente consegue enxergar que para o outro é fácil, mas a gente não tem a mesma condição que os outros. E então fica mais difícil para a gente enxergar aquilo. Isso tudo tem a ver com o medo que ela sente, tá? Mas o ponto é, na maioria das vezes, essas objeções não são reais. As pessoas elas não têm coragem de te falar qual que é a objeção real. E então elas terceirizam a culpa. Eu preciso pensar, porque aí ela não está te falando não. Ela tem muita dificuldade de falar assim, não, eu não gostei. Não, eu não achei que você pode me ensinar isso. Nossa, eu achei muito fraquinha essa mentoria. Porque são coisas que passam na cabeça delas. Ou, nossa, tudo isso eu vou ter que fazer? Nossa, não, não tenho tempo. Então, elas mudam a frase. Só que quando a gente lida com uma objeção que não é real, a gente perde tempo, porque a gente está contornando uma objeção que não é a que ela tem de verdade. Por isso que o principal dentro de uma reunião de vendas é a escutativa. É você entender o que aquele cliente está te falando para ver se o que você está falando está fazendo sentido, você pode confirmar com ele, e no final você vai entender se aquela objeção que ela está trazendo faz sentido ou não. Porque aí a gente quebra essa primeira para que ela mostre qual que é a objeção real que ela tem. Olha, você se vê capaz de... eu entendi que você precisa pensar, mas fala uma coisa para mim. Qual que é a dúvida que você tem? Eu estou aqui junto com você agora e eu tenho certeza que a hora que você sair, vão surgir mais dúvidas. Aproveita que eu estou aqui para te ajudar. O que não ficou claro para você? Quando você faz isso, você contornou essa objeção que ela te trouxe e ela vai ter que te falar a verdade. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu não sei, eu tô achando que é muita coisa. Eu não sei, é que eu não tenho time para me ajudar. E então essa pessoa ela vai trazer o que de fato está acontecendo. E aí quando você entende, não, eu não sei se eu vou conseguir colocar isso em prática, você consegue falar com ela e então explicar para ela o que você tem que vai ajudar com que ela coloque em prática.
quais são os o passo a passo, quais são os acompanhamentos. Ou se ela vira e fala assim, eu gostei muito, mas eu só vou deixar para o mês que vem. Mas me conta uma coisa. Não tenham medo de perguntar, gente. A pessoa está ali com você, é o seu tempo, você está apresentando a sua mentoria, ela pode te responder. Mas eu não vou ser invasiva? Não, você está fazendo somente uma pergunta. Mas por que você gostaria de deixar para o mês que vem? É porque esse mês eu estou sem tempo, tal. Você acredita que você precisa de quanto tempo para implementar? Olha, porque durante esse mês que você vai deixar, a gente já pode começar a trabalhar e desse mês você já vai ter resultados para pagar, de repente, o investimento inteiro que você vai estar fazendo nessa mentoria. Então, cada uma de vocês vai trazer um ponto em que vai provar para ela que a objeção real que ela tem, não tem por que ela ter, porque você tem alguma coisa para ajudar ela nesse ponto. Agora, o que você não consegue quebrar, e que por isso são as mais comuns, eu preciso falar com meu marido, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se eu tenho tempo. A gente não consegue virar para a pessoa e falar assim, sim, eu estou vendo você lá no Instagram sem fazer nada, só rolando o feed. Claro que você tem tempo. Você não tem tempo porque você não tem um passo a passo e fica batendo cabeça. Isso a gente não consegue falar. Então, quando a gente faz perguntas para ela, mas por quê? Legal. Seu marido, você precisa falar com seu marido? Nossa, mas seu marido quer o melhor para você. Com certeza, ele vai te incentivar. Ele quer o seu sucesso, ele te ama. Mas fala para mim, se não fosse seu marido, você fecharia hoje? Você está fazendo duas coisas aqui. Você está afirmando para essa pessoa que o marido quer o sucesso dela, então ela vai buscar essa resposta do marido e ela está te passando se ela compraria. Porque se ela comprar, provavelmente ela vai vender para o marido. Se ela tiver dúvida, ela só vai pedir uma opinião. E vocês sabem como funciona com o marido, né, gente? Se a gente chega e fala assim, não sei se vocês são casados. Baby, eu estava vendo uma mentoria, eu acho que vai me ajudar, mas não sei, eu queria saber o que você acha. É tanto, sei lá, é 5.000 reais, e ela falou que eu vou vender um pouco mais. 5.000? Nossa, mas com 5.000, será que precisa disso? Eu acho que é só você se organizar, estudar, tem um monte de coisa no YouTube, você consegue fazer sozinho. Porque o marido é mais racional. Agora, se ela chega pro marido e fala assim, baby, eu vi uma mentoria que eu tenho certeza que vai mudar minha vida. Olha, ela me passou que vai me dar o passo a passo. Vai ter um acompanhamento diário, a gente vai estar juntas ali. Eu não sei qual é a mentoria que vocês vendem, tá? Eu estou trazendo algumas perspectivas aqui em cima das minhas clientes. O que você acha? Eu acredito que esse é o momento que com isso eu consigo. O marido ele vai falar, você tem certeza? Eu tenho. E aí ele vai apoiar, porque realmente ele quer que a esposa fique bem. O que é diferente quando ela só vai pedir uma opinião, porque nem ela tem certeza. A gente sabe, quando a gente vai com uma certeza, é muito mais fácil a gente ter apoio e vender a ideia para quem é que seja para o sócio, para o marido, para a mãe, enfim. Tá fazendo sentido isso daqui, gente? Vocês estão todo mundo com a telinha fechada, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Legal. Tá? Então, todas as vezes que vierem essas objeções comuns, as mais fáceis que você não tem como quebrar ali na cara, é porque não é uma objeção real. E você precisa entender qual é essa objeção, porque com a objeção real você consegue contornar de fato. Principalmente para a venda de mentorias de 3, 5, 10 mil reais. Tá? E vamos lá. Quando que a gente começa a contornar as objeções? Como assim, Aline? Olha, você me falou da objeção que não é real, mas tem objeções que você consegue quebrar antes dela te trazer. Por exemplo, se ela não confia muito na sua autoridade, no que você está falando. Essa do marido é a mais tensa, porque na verdade. É que quando queremos comprar algo, o marido só fica sabendo depois. Então, isso funciona para um sapato.
É muito tranquilo você gastar R$ 300 no sapato e não falar com o marido, contar depois. Agora, quando você vai investir no seu negócio, você se sente insegura, porque você tem medo, muitas vezes, de ouvir o nossa, mas por que você não falou comigo antes? Nossa, fez burrada, gastou dinheiro à toa. Porque a gente se preocupa muito com a opinião do marido. Com o sapato, a gente já está usando, sabe que não tem como. Você não tem uma consequência tão grande disso. Sendo que muitas vezes a parcela é o valor do sapato, né? Mas você fica dependente dessa opinião do marido. Então, assim, ó, quando que você começa a contornar as objeções? Porque as melhores objeções, gente, são as que elas não vêm, que a gente já quebra antes. Então, primeiro, a gente vai usar o marketing no seu posicionamento. Se no seu posicionamento você está trazendo ali a sua autoridade, mostrando a que você veio, o resultado dos seus clientes, mostrando que sabe o que você faz, que você não está falando besteira, que você não se intimida na hora de falar alguma coisa, você já passa uma autoridade para essa pessoa. Ela não vai questionar a sua autoridade porque ela já viu isso antes. Nas suas narrativas, se você consegue trazer consciência para essa pessoa, tem uma frase, eu não lembro de quem que é, mas ela é mais ou menos assim. Me diga melhor sobre o meu problema do que eu sei que você consegue resolvê-lo. Ou seja, se você entende o meu problema melhor do que eu que estou passando, se você tem mais clareza sobre isso, você sabe me mostrar como sair disso, porque provavelmente você já passou e já saiu, tá? No formulário ou nas perguntas qualificatórias, vocês usam algum tipo de formulário para qualificar as pessoas que vocês levam para uma reunião? Você não usa ainda. Muitas vezes, uma pergunta no formulário é: você tem alguém que divida a sua opinião, a sua decisão na hora de comprar? Você tem um sócio que trabalhe junto com você? Tem alguém que decide junto com você? Porque se a pessoa colocar o marido, você já sabe que o marido vai aparecer lá no final. E aí você já pode, como que você contorna isso? Você já pode trazer o marido para essa reunião. Ou você já pode trazer quais são as perspectivas do marido para que ele concorde com isso, o quanto ele apoia isso, o quanto ele toma, ele está aprovando esse movimento das clientes. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria, mas as minhas primeiras mentorias eu comprei sem o meu marido saber, porque ele não aprovava o que eu estava fazendo. Por ele estava muito bem, como eu fiquei bastante tempo em casa por conta do burnout, eu cuidava das crianças, para ele estava tudo bem ser daquele jeito. Eu não precisava de mais. Então, tudo que eu falasse de investir, para ele era um gasto. Então, eu ia lá fazer o meu dinheiro e comprava a próxima. Eu ia lá, tirava dinheiro daquilo que eu tinha aprendido, e foi assim que eu fui melhorando cada vez mais. Hoje já passaram 6 dígitos os meus investimentos aqui, com mentorias, com conhecimento, porque cada vez que eu invisto, eu tenho um retorno muito maior, tá? Na disponibilidade da agenda. Se a pessoa vira para você e fala assim: ah, legal, queria ver. Ah, pode ser hoje? E você fala assim: ah, pode, eu tenho horário daqui meia hora, pode ser? Você está muito disponível. E, naturalmente, as pessoas, a gente rejeita o que é muito disponível. Vocês, com certeza, já foram no mercado e tinham aquelas degustações, né? E muita gente vai lá e pega, mesmo sem ter a mínima intenção de comprar aquilo. Mas é porque está disponível, né? Algumas pessoas vão provar e vão comprar. As outras vão só para comer porque é de graça mesmo. Porque tudo que tem muito disponível não tem escassez. Então, se todo mundo pode, não deve ser tão bom assim. Infelizmente, as pessoas entendem dessa forma. Então, você também tem que trabalhar a disponibilidade da sua agenda. Ofereça sempre 2 horários, não qual o melhor dia para você, porque você mostra que você está com a agenda livre. Isso já cria uma grande objeção na cabeça da cliente, tá? Nos seus resultados. Então, você já pode mostrar os seus resultados e os resultados da sua cliente antes, ali no seu marketing, ou durante a reunião também, tá? Mas, antes da reunião, se é numa página de vendas, se é no seu feed, se é nos seus stories,
se é num criativo que você está vendendo. Mostra esses resultados, tá? Assim como eu fiz agora. Vocês, de repente, estão parando para me ouvir porque vocês viram que as minhas clientes têm resultados. Senão, talvez vocês não estivessem dando atenção. Porque o meu ainda não tem. Legal. Fazendo sentido até aqui, gente? Vocês já usam isso dentro da estrutura de marketing de vocês? Tá? A do formulário é muito importante. Outra coisa que vocês podem colocar no formulário: qual a sua urgência em resolver isso? Porque aí a pessoa não vai falar que é o mês que vem. Você já procurou outras soluções? Ou essa você está falando a primeira vez comigo? Porque você vai ver, se a pessoa começou a pesquisar agora, talvez ela não esteja tão pronta para comprar agora. E você, no final, talvez não faça uma oferta. Porque se você não fizer a oferta, ela vai ficar de ouvido orelha em pé. Ué, mas por que ela não me ofertou nada? Isso mostra que a nossa mentoria não é para qualquer pessoa. Porque realmente ela não é. E eu falo que o bom de contornar objeções é você vender realmente para quem você quer. Porque senão você acaba tomando tanto não que a primeira pessoa que te fala sim, você aceita e aí você tem 3 meses, 6 meses que lidar com aquela pessoa que só vai te dar dor de cabeça. Que é o dinheiro mais caro que você já vai ter recebido. E que não vale sua paz. Certo? Eu consigo contornar objeções sem o cliente ter passado por essas etapas? Sim, que foi o que eu falei, que é a parte comercial. Muitas vezes ele não passou pelo seu perfil. Ele viu ali um criativo e já entrou, preencheu seu formulário e já foi para uma reunião com você. Ele não te conhece. Tem uma cliente que eu trouxe uma prova social que ela nem tinha entrado no meu perfil e ela comprou uma mentoria de R$22 mil. Tá? Tudo pela forma como eu conduzir essa reunião. Então, assim, eu consigo contornar objeções sem o cliente ter passado pelas etapas do marketing, mas eu preciso fazer uma condução que passe por essas etapas. Conexão com o cliente, conscientização, perspectiva de futuro, a solução que você tem para essa cliente, para você entender se é o que ela está esperando, uma prova de que você consegue fazer, o preço, junto com o que tem ali dentro para oferecer, e o fechamento. Gente, venda se fecha na reunião, não se fecha no legal, fechando. Eu vou te mandar o link, e aí você me passa os dados para o preenchimento do contrato. Não, a gente faz assim, olha, eu estou te passando o link, você confirma para mim se chegou, enquanto eu pego os dados para preencher para a emissão do seu contrato? Porque depois que a pessoa sai da reunião com você, eu falo que tudo acontece. O cachorro quebra a pata, o vizinho fica resfriado, o pneu fura, tudo pode acontecer. E aquela venda que você se esforçou e que a pessoa teve desejo e que quis fechar com você, ela vai embora porque você não finalizou a venda. Eu vou te falar que esse é um dos principais erros, tá? De fechamentos que aconteceram e a pessoa some. É não conseguir finalizar aquela venda. Isso que eu te falei. Então, legal, você gostou? É isso que você precisa? Legal, fechado então. Estou te mandando o link aqui. Você confirma para mim se ele chegou? Eu estou pegando aqui o que a gente precisa para o nosso primeiro encontro. Deixa eu ver, que data que é melhor para você? Eu já vou agendar. Segunda-feira é um bom dia, porque eu tenho 2 horários. Enquanto a pessoa está verificando ali. Ou toma o Pix, que eu vou aguardar você fazer, que aí eu já te mando tudo que você precisa para levar para o nosso primeiro encontro. Você está finalizando ali. Você está passando essa autoridade para a pessoa. Se você confia no que você faz e que transforma a vida da pessoa, você não tem que ter medo de cobrar por isso. Porque a maioria das pessoas fogem dessa etapa justamente porque tem medo do que, nossa, mas eu vou cobrar, eu vou pedir dinheiro para ela agora, será que ela não vai se sentir ofendida? Não, ela precisa de tempo para fazer. Não precisa, se ela quer agora, ela paga. Quando você vai comprar um sapato, você prova,
A vendedora vem, qual que você gostou? Foi esse. Perfeito, vamos no caixa? Não é isso que ela faz? Porque na sua mentoria você faz diferente. Certo? Gente, isso eu já estou trazendo além das objeções, tá? Mas é porque é uma objeção que vem depois que você fechou, que você acha que a venda está ok, e que você perde aquela venda que estava pronta. Tá? São atitudes que a gente toma durante a nossa condução de venda, a nossa autoridade, a nossa autoconfiança. Não tem nada que quebre mais a confiança de um cliente do que você não se sentir confiante. Você precisa ter muita certeza do que você faz. Por isso que dentro da minha mentoria, eu ensino exercícios até pré-call. O que você vai fazer antes de entrar para uma reunião? Quando faz um tempo que você não vende, o que você precisa fazer para entrar nessa reunião com segurança? Porque muitas vezes você deixa de vender não porque você não é boa ou sua mentoria não transforma a vida, mas porque você ouviu alguns nãos e você está calejada, você para de desacreditar em você. E não é sobre isso. A venda não pode ser sobre isso. Não pode ser sobre o que você está sentindo. Porque quando você vende para alguém, não é sobre você. É sobre a transformação que você vai fazer na vida dela. Certo? Eu entendo aqui que vocês que estão aqui têm uma mentoria que muda a vida das pessoas. Que são reais. Você não tirou alguma coisa aleatória da cabeça. Que vocês vão fazer o bem para essas pessoas. E se a gente faz o bem, não tem por que não vender. Alguém aqui teria medo de oferecer uma Neosaldina para quem tivesse com dor de cabeça? Sobre isso? Porque você sabe que a Neosaldina vai funcionar e vai tirar a dor de cabeça dela. A dor de cabeça do seu cliente é justamente o que você resolve. Senão ele não estaria ali conversando com você. Certo? Essas etapas ficou clara, gente? Eu tenho dentro da mentoria, né? Eu tenho todo um passo a passo para você criar isso. Mas se você não tem, é por aí que você vai, tá? E outra coisa, muita gente fala, vou diminuir o preço da minha mentoria já que eu não estou vendendo. E aí você diminui o preço e o que acontece? Continua sem vender. Porque não é sobre preço. No máximo é sobre quantas vezes você parcela, a forma de pagamento. Mas, nossa, é um milhão de dólares, tá, gente? É o livro do Alex Hormozzi, e que ele traz essa equação de valor aqui. Como que você pode precificar o quanto a pessoa sonha com isso, o quanto ela se vê capaz de fazer o que precisa ser feito, dividido pelo tempo que leva e o esforço e sacrifício que ela precisa fazer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar, mulherada quer meter o shape do verão, certo? Corpinho sarado, magrinha, barriguinha, tanquinho. Vocês têm a opção de uma academia. Academia nutricionista. Você sonha com isso? Sonha. Você se vê fazendo isso? Se vê. Quanto tempo demora? Bastante. Qual que é o esforço e sacrifício que você faz? Muito. Você tem que pegar literalmente peso. Você tem que abrir mão de comer algumas coisas. Então, quanto custa academia e nutricionista? X. Sei lá, academia, 200, 300, 500 reais. O nutricionista, muito bom, sei lá, 1.500 reais. Agora, qual é outra forma de você conseguir tudo isso sem esforço e sacrifício com menos tempo? Que é diminuindo a equação, né? Diminuindo a parte de baixo, porque aí aumenta muito o valor. A cirurgia plástica. Por isso que uma cirurgia plástica custa 20, 30, 50 mil reais e a academia custa 500, 100, 200. Fez sentido, gente? Então, tudo que você conseguir ajudar o seu cliente a ter menos esforço, você pode cobrar mais. E principalmente se ele se vê realizando aquilo. Então, quanto maior a parte de cima, ele se vê realizando com menos esforço e menos tempo, maior você pode cobrar pela sua mentoria, pelo seu serviço. Mais você pode cobrar. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido aqui? E, inclusive, eu quero mostrar aqui, por isso que algumas clientes minhas
venderam, ó, mentorias de 24 mil. Ela nunca tinha vendido mentoria na vida. A mentoria individual que ela fez, 24 mil com 5 encontros. Ela é uma psiquiatra. Essa daqui, ela fechou 34.500 em 15 dias. Ó, fechei o mês, 15 dias, com 34.500 em vendas. Essa daqui é uma outra que vendeu, ela vende serviço de social media. 520 euros. O euro está cerca de R$6, a gente está falando aí de mais de R$3.000 no serviço de social media. Lembra eu comecei ofertando a R$150 para que hoje os meus clientes cobrem 3.000 por mês de uma assessoria de social media. Porque elas vêm com essa expertise do quê? De todo o posicionamento, de toda a narrativa, de como fazer isso com a certeza de que os clientes vão vender. Além de conseguirem dar também todo o suporte na parte de vendas. Certo? Agora, eu encerrei aqui. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, tá? Por isso que eu quis realmente uma sala pequena. O meu convite eu quero fazer uma análise de uma call de vocês. Vocês podem fazer uma simulação comigo e eu vou mostrar exatamente aonde vocês estão errando. Eu gostaria de saber, eu vou mandar o link aqui, quem quiser participar dessa consultoria, que eu vou fazer, eu não vou oferecer nada lá, é simplesmente para vocês entenderem se a condução que vocês estão fazendo está fazendo sentido e por isso que está vindo objeção ou não, tá? Eu vou mandar aqui o link do formulário, que é mais para eu entender o negócio de vocês, é um formulário muito rápido de ser preenchido, tá? Que é mais para eu entender o negócio de vocês, para que eu consiga entender a condução ali. Deixa eu pegar aqui. Ó. E aí, vocês... Pode fazer depois sim, tá? Eu vou aceitar esse formulário até amanhã, então, esse horário do meio-dia, porque a gente tem poucas pessoas e eu preciso organizar a minha agenda aqui, tá? Para vocês terem mais clareza sobre o processo, porque muitas vezes só trazendo a aula não fica tão claro para vocês o que vocês precisam fazer. É mais na prática ali, tá? E agora eu sei que, a Kelly, eu acho que tinha reunião, né? Vocês têm alguma dúvida referente ao que eu trouxe aqui e como implementar isso no dia a dia de vocês? Tenho dificuldade em precificar minha mentoria de estudos em eu não deveria precificar em cima do valor da minha hora, com dúvida ainda de como chegar nesse valor. Então, normalmente você vai precificar em cima da transformação que você faz. Você é psicóloga, não é? Só para eu confirmar. Então, vamos pensar assim. Você oferece uma transformação na psicologia que ela leva tempo, né? Então, são 4 encontros por mês e por muitos meses. Não sei qual é o tempo mais ou menos que leva o seu processo com suas clientes, mas muitas vezes dura mais que um ano. Então, qual que é a transformação que você faz? Muitas. Só que ao longo do tempo, isso demora. Quando você vem para uma mentoria com um objetivo, esse processo é muito mais rápido. Você lembra da equação de valor? Se eu consigo um processo mais rápido para uma coisa que eu quero agora, ele vale mais. Faz sentido? Aline, mas então por que as pessoas têm uma mentoria de 6 meses? A mentoria de 6 meses, eu mesma tenho, é para acompanhamento e evolução. Você vai ter resultado no primeiro mês. É o que eu falo para os meus clientes. O meu objetivo é que você recupere o investimento no primeiro mês, independente de quanto foi o seu investimento. Porque hoje eu tenho mentoria de 3 a 22 mil. Não importa quanto foi o seu investimento.
A gente vai trabalhar para que no primeiro mês você já recupera. E os outros meses, seja, tá, legal, já recuperei o investimento, agora eu quero ganhar mais. O que mais que eu preciso fazer? Agora eu quero cobrar mais. Agora você pode fazer uma outra mentoria, você pode ter um front-end, você pode ter uma esteira de produtos. E aí, então, você vai ter uma empresa com mais negócios. E não somente com 2 produtos. Você não tem que ter muitos produtos para não confundir o seu cliente, mas você não pode ter só 2 produtos, de repente, a sua terapia e essa mentoria, para o começo pode ser. Porque vai ter gente em várias etapas desse ponto A ao ponto B que você leva. Você com certeza tem a expertise para trazer outros programas para levar um cliente ao ponto de outro, do outro produto. Eu tenho uma mentoria chamada PAC, que eu tive 100% de conversão para a mentoria Udário. Ou seja, elas não estavam prontas para a Udário, mas quem entrou ali, eu preparei, elas tiveram um resultado e elas se sentiram prontas para um próximo passo. Uma foi para uma individual e a outra para a mentoria em grupo. É para isso que a gente cria esses outros produtos. Ah, mas a transformação é a mesma? É, só que para fases diferentes. Uma pessoa que é muito enrolada para fazer as atividades dela, ela precisa de um tipo de produtividade. Uma pessoa que já tem as coisas ali, mas ela precisa fazer mais em menos tempo. Ela precisa de outra coisa. Algumas vão precisar somente de uma organização, de repente, ali na agenda. Outras vão precisar de ferramentas que auxiliem e que vão tempo, o Pomodoro, outras coisas que com certeza você sabe melhor do que eu como colocar. Então, você precisa ter níveis para essas pessoas. Mas como que eu valido isso? Primeiro você faz, você vende, você valida, e então você vai ver aonde tem os gargalos. Aonde você poderia estar trazendo pessoas mais prontas para terem resultados mais rápidos. Faz sentido? Então, meninas, vamos fazer assim. Preencha um formulário. Isso não quer dizer compromisso de nada comigo. É o compromisso de irem para a reunião, porque isso eu peço, porque a minha hora vale, tá? Assim como a de vocês, porque lá vocês vão ter uma nova transformação. Eu vou fazer o acompanhamento ali da call e eu vou pontuar aonde vocês poderiam melhorar. Por que eu compraria ou não compraria a mentoria de vocês? Certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Isso. A ideia é essa. Nessa call, vender para mim, que eu vou mostrar se eu compraria ou não e por que eu não compraria, que são os pontos cegos ali que você vai melhorar na sua proposta de venda. Tá? Isso, gente, tem muito valor. Dentro da minha mentoria, eu analiso, e às vezes uma análise que eu faço, vocês já vão perceber os pontos que vocês estão errando, porque é igual o nariz, você não consegue ver o seu nariz mais, mas ele está aí, você vê todo dia, mas você olha tanto para ele que você já não enxerga mais, e eu consigo enxergar com precisão. Oi, Lê, pode falar. Aline, eu queria perguntar se, além de mentoria, se você consegue me ajudar também em produtos menores, com valor mais baixo, mas atendimentos em grupos, são coisas assim que já tem, não é uma mentoria, né, com alto valor, já é um produto menor, no valor de, por exemplo, R$ 107. Esse tipo de venda, você também consegue me ajudar? Então, mas o que você entrega nesse grupo? É uma aula? São aulas de yoga restaurativa. É que, na verdade, você não vai vender uma aula, né? Você vai Não, eu vender. vender um pacote com 4 aulas. Então já não é mais cento e pouco. Não, na verdade, o que que acontece? Como seria em grupo, seria R$ 107. Foi uma proposta inicial, porque é um produto novo meu também, está começando do zero, e eu estou também fazendo essa experiência com as pessoas. E aí eu coloquei o valor de 107 pelas 4 aulas. Só esse primeiro período, esse primeiro ciclo de 4, né? Porque eu também estou querendo pegar a experiência do processo e tudo mais, então eu peguei ali um valor menor.
Mas nesse tipo de venda, mesmo que depois esse valor mude, você consegue ajudar também para eu poder fazer essa expansão de vendas? Eu consigo te ajudar na primeira parte, na parte do marketing. Porque hoje você vê muito marketing o quê? De gerar desejo. Conteúdo de valor, não é isso que as pessoas falam? Eu ensino as narrativas de vendas. Como que você conscientiza para vender? E esse ticket você não precisa levar para uma reunião. Provavelmente você vai conseguir fechar ali no WhatsApp, que também pode ser uma venda consultiva. Você não precisa estar frente a frente. Mas você tem que fazer a conexão, você tem que mostrar que você vai ajudar, por que que funciona ali no grupo, por que que funciona no online, porque são objeções que elas têm. Então, eu consigo te ajudar nessa percepção de valor e de que é capaz, de que elas são capazes de, de fazer aquilo e ter o resultado com aquilo. Entendi. Tá? Esclareceu aqui, obrigada. Aí, no seu caso, a nossa reunião, a nossa consultoria seria o quê? O que você está pensando em fazer? Traz para mim. Como que você vai apresentar essa proposta? Como que você vai apresentar isso no seu feed? Como você vai fazer nos stories? Qual é o seu plano? Uhum. E depois disso, essas pessoas vão para onde? Porque, gente, a gente tem que lembrar que cada lead custou para a gente. Seja, se você tem uma social media fazendo seu conteúdo, se é você fazendo seu conteúdo porque custou o seu tempo, se você investiu em tráfego ou não. Ou até no conhecimento que você teve que ter antes de fazer aquelas propostas. Então, todas as pessoas custaram para você. Então, a gente tem que tirar proveito da maior parte das pessoas. Proveito no sentido de aproveitar a quantidade, não se aproveitar das pessoas, tá? Só para corrigir aqui, não dá um duplo sentido. Não, gente, não é para se aproveitar de ninguém, mas aproveitar o máximo de pessoas que tem ali para converter. Você já fez alguma oferta antes? Não, essa é uma prática nova. Eu já estou fazendo, né, estou integrando nos meus atendimentos essa parte da yoga restaurativa. Então, para mim, realmente, eu estou na novidade. É uma novidade, por isso eu pensei em fazer uma coisa mais viável para eu entender primeiro esse cliente, fazer isso que você fez aqui com a gente, chamar as pessoas para dentro de um grupo, de um Zoom, vou entender qual que é a necessidade de cada uma delas, e aí sim, nesse final desse 4 semanas, que é uma aula só por semana, eu entenderia melhor esse perfil para eu fazer isso aí, que é fazer um novo, ou talvez uma mentoria, ou talvez outra coisa, um outro formato, para entender melhor. Sim. Hoje você faz o quê? Hoje eu sou terapeuta e analista existencial. Trabalho com gestão existencial, são atendimentos individuais, pontuais. Então eu não, também não trabalho com mentorias, né? É mais esse pontual aí, individual, né? Mas eu já tenho essa vontade de ir para grupos. Eu teria que entender um pouco melhor, por isso a consultoria, tá? Mas você pode colocar até essa aula de yoga como um order bump, né? Então, você vai trazer pessoas de várias fontes e vender essa yoga como algo a mais, Uhum, ao invés de vender só o produto, porque você vai agregar esse valor. uhum, entendi. Gratidão, Aline. Imagina. Eu vou ficar esperando, então, os formulários de vocês. Letícia Cristo, você tem mais alguma dúvida? Ellen, meninas? Aproveitei que eu estou aqui. Ah, que bom. Não esquece de preencher esse formulário. Ah, que bom. Espero que todas saiam daqui já prontas para vender, já com muita clareza do que podem estar fazendo errado. E na nossa call, eu vou mostrar certinho quais são os pontos de melhoria. Certo? Foi um prazer estar com vocês, gente. Na próxima segunda vai ter aula também. Eu vou falar lá no grupo VIP qual vai ser a aula que vai ter. E eu espero vocês também. Certo? Tchau, tchau, gente. Boa tarde.